Então, o esboço de gráficos de funções é uma das aplicações de derivada. A gente precisa de uma série de conteúdos que estão encadeados muito bem nesse livro do Thomas. Jorge Thomas, né? A gente está usando a 11ª edição, então vocês vão ver que eu vou pegar várias imagens desse livro, que está bem numa ordem interessante para a gente seguir estudando aqui. Então, a primeira definição que a gente precisa é o que é máximo e mínimo absoluto. Esses máximos e mínimos absolutos, por vezes, também são chamados máximos e mínimos globais. É o maior valor ou o menor valor de todos. Então, esse absoluto aqui é maior ou menor de todos. Então, eu estou máximo é o maior de todos e o mínimo é o menor de todos. Como é que eu falo isso matematicamente? Então, a gente vai para uma função, essa função f, uma função f com domínio D. Essa função, ela tem máximo absoluto nesse domínio, e esse máximo está num ponto C, se a imagem do C, o meu f de C, for maior do que todas as outras imagens para todo x dentro do domínio. Então, esse símbolo aqui é para todo. Qualquer valor que eu pegar no domínio vai ter uma imagem menor do que aquela do f de C. Analogamente, o mínimo absoluto é quando a imagem é a menor de todas as imagens. Então, a gente tem aqui dois exemplos que estão desenhados no mesmo gráfico. Esses exemplos aqui, eles sugerem que a gente tenha... Opa, voltei. Eu tenho uma função cosseno de x, essa função cinza aqui, ó, y igual a cosseno de x. E essa outra função azul aqui, y igual a seno de x. Ambas estão esboçadas no domínio de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, a função seno de x passa na origem, leva o zero no zero, atinge aqui, ó, ela começa no menos 1 aqui, quando eu estou no π sobre 2, ela começa no menos 1. Então, ó, no menos π sobre 2 aqui, a imagem do seno é menos 1. Então, começou aqui, foi crescente e atingiu aqui, no π sobre 2, ela atingiu o 1. Então, a função seno de x aqui, essa função azul, ela tem o menor valor assumido em menos 1, é o menor valor que ela assume, ó, é a imagem. Então, esse menos 1 que está escrito aqui, então, o menos 1, que é o f de menos π sobre 2 para a função seno, é mínimo absoluto. Ele é o menor valor da imagem. A imagem do seno está aqui, ó. Ó a imagem aqui, ó. Essa azul aqui, ó. De menos 1 até 1. E qual vai ser o máximo absoluto? O máximo absoluto da função seno vai ser 1, que é atingido no π sobre 2. Já a função cosseno, ela começa no zero aqui, ó, menos π sobre 2 elevado no zero, ela cresce, atinge o 1 e depois ela decresce. Então, a função cosseno começa no zero, cresceu. Então, o 1 aqui é o máximo absoluto para a função cosseno e o zero é o mínimo. Olha, o conjunto imagem da função cosseno aqui, a função cosseno aqui, o conjunto imagem dela é de 0 até 1. Então, o mínimo absoluto da função cosseno, ela vai ser 0. O 0, professor, mas tem dois valores. Não tem dois valores. O mínimo absoluto é um só, é o menor de todos, é a imagem. Então, o mínimo absoluto da função cosseno é 0, que é atingido em dois lugares. No menos π sobre 2 e no π sobre 2, nos dois lugares. Então, eu usei f para as duas aqui, né? Vou usar f2 para cosseno. Então, essa aqui é a minha f2. E essa aqui, azul, é a minha f1. A minha função seno, ela tem o mínimo no menos 1 e o máximo no 1. E a função cosseno, então a função seno aqui, ó, f1, ela tem o mínimo no menos 1 e o máximo no 1. Aonde que é atingido? Observe que o menos π sobre 2 não é mínimo. A imagem dele que é mínimo absoluto. Já a função cosseno tem um mínimo absoluto em 0, que é atingido em dois lugares. Então, só esse alerta aí do que é ser atingido e o que é o mínimo mesmo. Então,
voltando aqui no anterior, ó, o mínimo absoluto é o F, né? O máximo absoluto também é F de C aqui, ó, a imagem. Então, nesse caso aqui, a função é a mesma. A função é a função f de x igual a f de x igual a x ao quadrado. O que que muda de um desenho para o outro? Muda o domínio. O nosso domínio aqui é de menos infinito a mais infinito. Então, eu estou pegando a parábola todinha. Então, essa parábola todinha, eu estou vendo que ela vai para mais infinito aqui, ó. Não tem o máximo. Ela só tem mínimo absoluto. Aonde que é atingido? No zero. E o mínimo absoluto é o f do zero, que é zero. Esse é o mínimo absoluto. Já a minha função, também x ao quadrado, mas agora com o domínio aqui, ó, olha o domínio agora, é aberto em zero e fechado em 2. Então, o zero não faz parte do domínio. Então, se eu for pensar aqui, ó, essa função aqui, vou chamar essa função de g de x. Essa função que tem esse gráfico aqui, ó, é só esse ramo, esse pedacinho da parábola. Aberto em zero e fechado aqui o 2 elevado no 4. Então, o g de 2 igual a 4 é máximo absoluto. Esse valor é o maior valor que a função atinge. Mas se eu for olhar o meu conjunto imagem, ó, é aberto em zero, o zero não faz parte e o 4 é fechado. Então, não tem o menor de todos os valores, porque se eu falasse assim, é 0,1, eu consigo uma menor do que o 0,1. 0,01 é menor ainda, mas eu não consigo incluir o zero. O zero não faz parte, então ela não tem mínimo absoluto, só tem máximo. Então, o domínio é muito relevante quando a gente está estudando qual é o maior e o menor de todos os valores. A gente está olhando o conjunto imagem dentro daquele domínio, quais são os valores que são atingidos. Então, foi para o lado contrário. Não. Máximo local e mínimo local, então. Ó, a gente estava falando de máximo absoluto e mínimo absoluto. Agora a gente vai definir máximo local e mínimo local. Então, quando eu estou falando de local, eu estou falando numa vizinhança. Matematicamente, a gente usa esse termo de vizinhança. Vizinhança, a gente costuma dizer que é um intervalo aberto que contém aquele ponto. Então, eu estou pegando o ponto C aqui, ó, o número C está aqui. Então, eu tenho pontos dos dois lados de C. Tem um intervalo que contém esse C, é uma vizinhança desse C. Então, eu não estou olhando para longe do C, eu estou olhando para perto do C. Mas tem que ter ponto dos dois lados. Para eu falar que, localmente, eu tenho um máximo, então eu tenho um máximo local se aquele valor é maior de todos, próximo àquele ponto C. Então, no intervalo aberto que contenha C. E, analogamente, a gente fala de mínimo local, se aquele valor é mínimo, próximo daquele ponto que a gente está olhando também, na vizinhança daquele ponto que a gente está estudando. Então, a gente olha um gráfico igual a esse aqui, ó, que está lá no Thomas, a gente imagina que, tem o eixo desenhado aqui, tá? O eixo Y está desenhado aqui, ó. Beleza. Eu estou olhando, meu domínio começa em A e termina em B. Então, o meu domínio aqui é um intervalo fechado de A até B. O desenho da função é esse azul aqui. Então, o que está acontecendo? Essa minha função, ela começa... Olha, no A não vai fazer sentido eu olhar dos dois lados, porque o meu domínio começa em A. Então, eu só vou poder olhar a direita de A. Então, a direita de A aqui, se eu for estudar, esse valor aqui, que é a imagem, ele se comporta como mínimo. Então, ele é o menor valor localmente, então ele é um mínimo local. Mas como eu olho para o conjunto imagem inteiro, se eu olhar aqui, ó, no eixo Y, o meu F de A aqui vai ser o menor de todos. Olha, se a gente for colocar a projeção aqui, ó, aqui tem o D. Esse valor aqui vai ser o F de D. Então, essa função, nesse intervalo aqui fechado de A até B, tem um mínimo absoluto em f de A aqui, ó, f de A é o mínimo absoluto, e f de D é o máximo absoluto, ó, o f do D é máximo absoluto. Mas quando eu olho próximo do D, esse valor aqui é o maior de todos naquela vizinhança, então é o que a gente chama de máximo local.
Acontece o mesmo com esse C, ó, próximo desse ponto C. Olha para a imagem aqui, ó. O f de C aqui vai ser o maior de todos, próximo, nesse intervalo em torno do C. Então, tem uma vizinhança aqui em que ele aqui é o maior de todos. Então, ele é um máximo local. Analogamente, esse número E aqui, ele é elevado no f de E, e esse valor f de E é um mínimo local. Não é um mínimo absoluto. Por que que não é um mínimo absoluto? Porque tem um valor que é menor do que ele, quando eu olhei nesse domínio de A até B. O f de A é menor que ele, então ele que é o absoluto. Esse aqui só é mínimo local. Esse aqui também só é máximo próximo do C, então é um máximo local. No ponto B, que é um extremo do intervalo, a função decresceu, atingiu esse valor. Ele vai ser mínimo próximo do C, olhando só dentro do domínio. Então, ele também é o que a gente chama de mínimo local. Então, máximos locais e mínimos locais, eles podem englobar os absolutos, né? Porque aí eu estou falando localmente, pode coincidir com o global. Então, o absoluto é o menor de todos e o local é só na vizinhança. O local vai ser muito importante quando eu estiver esboçando o gráfico, por exemplo, olha, esses pontos aqui, ó, o F de C, o CF de C, né, o ponto mesmo, o ponto EF de E, ele é um ponto que muda o comportamento da minha função. Ó, a minha função começou aqui, ela aumentou, atingiu esse valor, atingiu um máximo local, depois diminuiu, atingiu esse valor, atingiu um mínimo local, depois aumentou de novo. Então, esses comportamentos, esses pontos aqui no meio do caminho, eles são pontos muito importantes e a gente vai dar nome para eles. Esses pontos aqui, esse C, esse E, eles vão ser chamados pontos críticos dessa função. É onde, por exemplo, ó, se a gente for olhar aqui, ó, o coeficiente angular da reta tangente é zero. Então, a gente está vendo que a gente vai ter a derivada igual a zero nesse ponto C. Nesse ponto E, eu também vou ter derivada igual a zero. Já no ponto D, eu tenho um bico. A minha função aqui não vai ter derivada. Se eu for procurar coeficiente angular da reta tangente, não tem. Mas esse ponto também vai ser classificado como um ponto crítico. Então, essa vai ser uma classificação importante, uma definição importante daqui a pouquinho. Seguindo aqui, um teorema diz para a gente que se a função tem máximo ou mínimo local num ponto interior, o que vai ser um ponto interior? Um ponto interior é um ponto dentro do domínio. Então, não é o extremo do intervalo ali no caso anterior, do A e do B, que eram os extremos do intervalo, é um ponto dentro do domínio. Esse valor é máximo ou mínimo local e existe a derivada, ela está definida, ela existe, então a derivada tem que valer zero. Então, no exemplo anterior que a gente viu, no exemplo gráfico anterior aqui, no exemplo gráfico, a gente viu, olha, aqui existe a derivada, então esse aqui era um máximo local, então a derivada valia zero. Esse aqui era um mínimo local, a derivada valia zero. Esse aqui era local também, que é próximo do D, só que a derivada não existe. Se existir, ela tem que valer zero, mas ela pode não existir. Então aqui está falando que se existe a derivada, ela tem que valer zero. E esses pontos onde a derivada é zero ou não existe, eles têm um nome muito importante aí, eles são os pontos críticos. Então, quando eu estou procurando máximo e mínimo, os pontos críticos vão ser fundamentais para a gente estar localizando esses pontos importantes. E o que vai ser um ponto crítico? Vai ser um ponto do domínio da função, não esqueça de observar que a função tem que existir nesse ponto, ele é um ponto interior do domínio de uma função, onde a derivada, então, onde a f' é zero ou a f' não existe. Esse é um ponto crítico da função. Derivada é zero ou derivada não existe. E aí, temos dois exemplos aqui, olha. Exemplos que são fáceis da gente calcular a derivada. Então, em função aqui, a minha função aqui é a minha função f de x igual a x ao quadrado. É a parábola. Quem que é a derivada dessa função? A derivada dessa função é 2x. Então, onde que essa derivada é zero ou não existe? A derivada é zero aqui, ó, no x igual a zero. Na origem aqui, a gente tem um ponto crítico. A derivada é zero no zero. Então, temos um ponto crítico. E esse aqui é um ponto crítico que é de mínimo local ou mínimo absoluto. A gente já tinha falado disso nesse gráfico especificamente. Já nessa outra função aqui, essa função aqui eu vou chamar de g de x. Então, eu estou com essa função g de x igual a x elevado a 2/3. Então, ela está definida nesse intervalo de menos 2 até 3, é onde a gente está estudando, nesse domínio.
Quem que é a derivada? Pela regra do tombo também, a gente vai tombar o 2/3 e subtrair 1 do expoente, vai ficar menos 1/3. Como é negativo o expoente, significa que está no denominador. Então, isso aqui, ó, é uma raiz cúbica no denominador. Então, onde que a derivada é zero? Igual a zero? Nunca. Mas aonde que não existe? Não existe no zero, que anula o denominador. Então, esse aqui é um bico, ó. Se vocês observarem, fez esse comportamento de bico aqui. A derivada está indo para infinito nesse caso. Então, a derivada aqui não existe, então a gente também tem um ponto crítico no zero, porque a derivada não existe. Então, observem que tanto zero aqui faz parte do domínio dessa função, como zero aqui faz parte do domínio desta outra função. Então, a gente tem 2 pontos críticos no zero por motivos diferentes aqui, nessas duas funções diferentes. Uma derivada é zero, a tangente é horizontal, e no outro a gente tem um bico, a derivada não existe. Então, a gente tem que ficar atento no ponto crítico, tem que olhar o domínio. Olha, essa função aqui é a função 1 sobre x. A função 1 sobre x, f de x igual a 1 sobre x, é x a menos 1. X a menos 1. Então, se eu estou com x a menos 1 aqui, quem que é a derivada dessa função? A derivada dessa função é menos x a menos 2. Aí você vai falar assim, a derivada não existe no zero. Por quê? Porque fica x ao quadrado no denominador. Só que o zero não faz parte do domínio dessa função. Eu não posso calcular f de zero. Se a gente fosse olhar graficamente, essa função tem um comportamento assim, ó, ela vem aqui e faz assim, ó. Então, ela não existe no zero, ela está indo para infinito. Então, ele não é um ponto crítico porque ele não faz parte do domínio da função. Então, para ser ponto crítico, muita gente fica atenta só na continha. Ah, eu olho, a derivada é zero ou não existe. Faça a conta igual a zero e veja onde não existe. Mas esquece de olhar que tem que estar no domínio da função. Então, essa função aqui não tem ponto crítico. Então, a função 1 sobre x aqui, ó, f de x igual a 1 sobre x. Ai, ai, ai. F de x igual a 1 sobre x. Não tem ponto crítico. Já essa outra função aqui, que é a função x ao cubo, minha função x ao cubo, ela tem ponto crítico. Mas o alerta agora, esse cuidado grande aqui, ó, é para a gente destacar que essa função, f de x igual a x ao cubo, como é que eu acho o ponto crítico? Derivo, quem que é derivada? Regra do tombo. 3x subtrai 1 do expoente, fica ao quadrado. Então, essa derivada aqui, 3x ao quadrado, aonde que ela é zero? Em x igual a zero. Então, x igual a zero é ponto crítico? Sim, ele é ponto crítico. Observe que a gente fala só o x do ponto, tá, gente? X igual a zero é ponto crítico. Na verdade, o ponto é o ponto 0, 0, a imagem. Mas a gente fala que x igual a zero é um ponto crítico. Mas se a gente observar o gráfico, essa função vem de menos infinito. Aqui a derivada é zero, ponto crítico, aqui a tangente horizontal. Aí a função continua crescendo. Então, esse ponto aqui não é nem de máximo e nem de mínimo. Então, nem todo ponto crítico você achou, encontrou ponto crítico, achou máximo ou mínimo? Não, achou candidato a máximo ou mínimo. Então, a gente tem que ter outros critérios para ver se esse ponto crítico vai ser de máximo ou mínimo. A gente, então, garante que derivada é zero ou não existe em um ponto do domínio, como é o caso desse aqui, ó. A gente encontrou ponto crítico, mas nem todo ponto crítico é de máximo ou de mínimo. Então, a gente vai estar interessado em saber onde encontra máximo ou mínimo, né? Eu quero achar máximo ou mínimo, onde eles estão. Uma ajuda é esse teorema, que diz pra gente que se tem uma função e ela é contínua, e o intervalo é fechado e limitado, ou seja, ele começou no número A, incluindo A, e terminou no número B, incluindo B. Então, essa função, ela tem máximo ou mínimo absoluto, nesse domínio que a gente está estudando, nesse intervalo. Isso é muito importante, porque eu falo assim, olha, como é que eu sei que uma função é contínua? Se ela é derivável, ela é contínua. Então, isso a gente já tem esse resultado. Então, sei que uma função é contínua, sei que o intervalo é fechado e limitado, então ela vai ter o maior de todos os valores e vai ter o menor de todos os valores na imagem. Mas agora a gente vai estar interessado onde eles estão. Mas já começa sabendo que ele existe. Então, assim, ó, já tenho certeza que eles existem. Aonde que eles estão? E eles vão estar, esse resultado está lá no livro do Thomas, aonde que eles vão estar? Ou eles vão estar nos pontos críticos, ou eles vão ser as extremidades do intervalo. Como assim extremidade do intervalo? Se a gente tiver um ponto, se o meu domínio for de A até B, como era ali no enunciado, as extremidades aqui são o A ou o B. Então,
Não é num ponto aleatório dentro desse intervalo de A até B. Ó. De A até B a gente tem infinitos valores. Vou ficar testando vários? Não, só vou olhar os pontos importantes, que são quais? O início do intervalo, o final do intervalo e os pontos críticos dentro desse intervalo. Então, dentro desse intervalo AB tem ponto crítico? Então, ele é candidato a achar máximo ou mínimo. Vai estar ou nesse ponto crítico dentro do intervalo, ou no A ou no B. Então, o que eu tenho que fazer para achar o maior valor e o menor valor? Eu vou ter que escolher dentre os candidatos aí que a gente elenca nesse primeiro passo aqui, ó. Primeiro passo, eu coloco todos os candidatos. Eu pego o A, pego o B e pego os pontos críticos. Calculo a imagem em cada um deles. Vou lá, calculo e acho. Vou ter encontrado o maior de todos e o menor de todos. Então, nesse exemplo que a gente tinha visto anteriormente, ó, de menos 2 até 3, quem são os possíveis pontos críticos aqui? Ai, ai, ai. Como é que eu faço para voltar agora? Possíveis pontos críticos. Na verdade, o ponto crítico único era o 0, que a gente viu. E os outros pontos aqui era menos 2 e 3. Então, a gente teria que vir e calcular quanto que vale f de 0, quanto que vale f de menos 2 terços, quanto que vale f de 3. A gente vai calcular esses valores e vai ver que o f de 3 aqui, ó, que vai ser 3 ao quadrado, 9. Raiz cúbica de 9, esse aqui vai ser o maior de todos, esse aqui vai ser raiz cúbica de 4, é menor do que esse aqui vai dar 0, ó. Raiz cúbica de 0 ao quadrado. Então, esse aqui é um mínimo absoluto, como a gente tem um gráfico, fica fácil de conferir isso, né? Aqui, ó, esse f de menos 2 aqui, raiz cúbica de 4, é menor do que o f de 3, raiz cúbica de 9. Então, esse aqui é o maior de todos e esse aqui é o menor de todos. Achamos o máximo absoluto e o mínimo absoluto. E aí, a gente vai ter um teorema, antes do teorema do valor médio, a gente vai ter um teorema que é o teorema de Rowley. O que é o teorema de Rowley? Ele é preparatório para o teorema do valor médio. O teorema do valor médio é o mais importante de todos, mas o de Rowley é mais simples de verificar, sobretudo geometricamente. Olha só, as hipóteses iniciais aqui vão ser as mesmas. A gente vai precisar de ter uma função contínua em todos os pontos do intervalo fechado, porque no intervalo fechado a gente sabe que tem máximo absoluto, mínimo absoluto, se ela é contínua, e a gente vai querer também que ela seja derivável dentro do intervalo. Os extremos, A e B aí, já são nossos candidatos, né? Porque eles são os extremos do intervalo. E aqui, dentro do intervalo, a gente quer que exista a derivada. A hipótese adicional que a gente vai precisar para o teorema de Rowley é que a gente está partindo e chegando na mesma altura, olha. O f do A e o f do B têm mesma imagem. Então, o que é garantido? Com essas hipóteses, então, existe pelo menos um número dentro desse intervalo que a derivada vale 0. O que é isso graficamente? Olha só, tem dois desenhos gráficos aqui que interpretam o teorema de Rowley. A gente está dizendo que tanto f de A quanto f de B, ó, tem mesma imagem. F de A e f de B tem mesma imagem. Aqui também, ó, f de A e f de B, mesma imagem. Como é que a gente vai ter que ligar esse ponto A, f de A, B, f de B aqui? Continuamente e sem bico, porque existe derivada. Então, o que acontece? A gente vai estar ligando continuamente. Então, não tem como eu pegar dois pontos que têm a mesma altura, aqui, ó, eu posso ligar assim, ó. É uma função constante, mas aí eu tenho infinitos pontos que a derivada dá 0. Se ela não for constante, ou ela vai subir ou ela vai descer. Se ela subir, ela vai ter que atingir um máximo e depois vai descer. Então, nesse máximo absoluto aqui, a derivada vale 0. É um ponto crítico. Mas isso pode acontecer várias vezes, ó. Isso pode acontecer mais de uma vez. O enunciado do teorema de Rowley fala que existe pelo menos um ponto que a derivada vale 0. E isso é bem geométrico mesmo, ó. Ao invés de subir, se eu estou com dois pontos com a mesma imagem, ela poderia descer. Aí vai ter o quê? Um mínimo absoluto, que a derivada também vale 0. Então, o teorema de Rowley, ele garante... O teorema de Rowley, ele garante que se eu partir e cheguei da mesma altura, vai ter algum lugar que a função vai atingir uma tangente horizontal ali, ó. Saí e cheguei da mesma altura. Como eu disse, você tem três opções. Ou reto, que a função é constante, em todas elas vai dar 0. Ou você sobe, vai atingir um máximo, ou você desce, vai atingir um mínimo. Pode ter mais de um, como a gente viu naquele outro exemplo. Então, aqui, ó,
existe pelo menos um número, pode existir vários, ok? Pode existir 3 ou infinitos, infinitos não, porque o nosso intervalo ali é fechado, né? A função cosseno e a função seno tem infinitos pontos críticos, mas quando a gente delimita no intervalo fechado, a gente vai ter um número ali de pontos, uma quantidade finita de pontos que a derivada vale zero. Infinito só quando a função é constante, né? Função constante, derivada vale zero em infinitos pontos. Isso é verdade também. Então, isso aqui é preparatório para o nosso teorema do valor médio. Então, o teorema do valor médio é um teorema dos mais importantes do cálculo 1. Então, vamos interpretar bem o que está escrito nele aqui, o que a gente tem como hipóteses. As hipóteses de que a função é contínua no intervalo fechado é igualzinha do teorema de Rowley, ó, e a função é derivável no intervalo aberto. Agora, o que mudou? É que a gente não tem mais, igual no teorema de Rowley tinha, que o f de A era igual ao f de B. Isso aqui era o teorema de Rowley. Além desses aqui, dessas hipóteses, a gente incluía essa. Se o f de A for igual ao f de B, isso aqui dá zero. Então, vocês estão vendo que o teorema de Rowley é um caso particular do teorema do valor médio? Então, ó, o teorema do valor médio, ele engloba o teorema de Rowley. Então, agora a gente está falando de f de B menos f de A sobre B menos A. Ué, mas o que é f de B menos f de A sobre B menos A? Se a gente pensa que a gente está no intervalo de A até B, estamos no intervalo de A até B. Aqui está o A, aqui está o B. Se a gente tem o f de A aqui e o f de B lá em cima, se a gente pensa, o que é isso aqui, ó? Delta y aqui é f de B menos f de A. Então, o que a gente tem aqui, na verdade, é delta y, a variação do y. O que é B menos A? Isso aqui é sobre a variação do x. Então, delta y sobre delta x aqui é uma variação média. Se a gente estivesse falando aqui da função, aqui eu estou falando de x e de y, mas se eu estivesse falando do tempo e da posição, t em relação a s aqui, delta s sobre delta t seria a velocidade média. Então, por exemplo, o que está sendo dito aqui? Que essa variação média tem que ser igual à derivada no ponto. O que é a derivada no ponto? A derivada no ponto é a variação instantânea. Instantânea. Isso é a derivada no ponto. Se a gente estivesse olhando velocidade, isso seria a velocidade instantânea. E isso aqui seria a variação média. Então, o que está sendo dito porque o teorema do valor médio? A variação média, ela é igual à variação instantânea em pelo menos um lugar. Variação média igual à variação instantânea em pelo menos um ponto dentro daquele intervalo. Então, como é que a gente faz para poder ver isso geometricamente? Vamos pensar num desenho aqui, ó. Se a gente for pensar num desenho, se a gente for pensar, olha, a derivada é a inclinação da reta tangente. A derivada o número é o coeficiente angular da reta tangente. Isso aqui, ó, o B menos A aqui é o delta x, ó. Isso é o B menos A. Aqui é o delta x. E o que é o f de B menos f de A? É o delta y. Então, isso aqui é a inclinação da reta que passa pelo ponto A, f de A, B, f de B. O que a gente está dizendo? Que a variação média, que é essa inclinação aqui, ó, tanto que variou no final do y sobre o tanto que variou no x, né? Variação, se fosse velocidade, delta s sobre delta t, isso tem que ser igual à velocidade instantânea em algum lugar. Velocidade média igual à velocidade instantânea. Então, tem até uma característica agora de radares que usam essa ideia aqui para poder multar sem precisar daquele radar. Porque, assim, costuma a gente... Tem um radar de 60 km por hora. A gente vai lá, freia e passa na velocidade certa. Mas, imediatamente depois, as pessoas costumam acelerar e colocam 100, 120, mesmo com a velocidade máxima permitida como sendo 60. Então, por exemplo, do campus 1 para o campus 2, se a gente for olhar aqui, ó, campus 1 e campus 2 do Cefet, C1 e C2, aí estamos em Belo Horizonte, na Avenida Amazonas, em frente ao campus 1. A gente gasta
caminhando lá, assim, ó, de carro ou a pé, né, 3 quilômetros do campus 1 ao campus 2. Beleza. Mas o tempo é bem diferente quando a gente está indo de carro, está indo a pé. Quanto tempo a gente pode gastar? Ah, se eu gastar 6 minutos do campus 1 ao campus 2, 6 minutos é 1/10 de hora. 60 minutos dividido por 10 dá 6 minutos. Então, se eu divido 3 km por hora por 1/10 de hora, eu obtenho a velocidade média de 30 km por hora. Razoável, né? A velocidade média, a velocidade máxima é 60 e tal. Mas se por um acaso, tô com muita pressa, e eu gastei só 2 minutos do campus 1 ao campus 2, suponha que a gente tenha gastado 2 minutos. 2 minutos é 1/30. 1/30 de uma hora. É pegar 60 minutos e dividir por 30. Se eu fizer isso aqui, a minha velocidade média vai ser 3 quilômetros dividido por 1/30 hora. Então, isso aqui vai dar 90 quilômetros por hora, de média. Então, eu gastei 2 minutos para percorrer 3 quilômetros. A minha velocidade média foi 90. Mesmo que não tivesse radares, se a pessoa mediu o tempo que eu gastei para percorrer isso, ela pode me multar. Se tiver lá, olha, você gastou 2 minutos para percorrer 3 quilômetros, não tem como a sua velocidade média ser 90 quilômetros por hora e em nenhum momento o velocímetro do carro marcou 90. Não tem jeito, não dá saltos, porque é contínuo. Então, olha, a velocidade, quando foi 30, é bem razoável. Quando a gente pensa no 30 km por hora aqui em cima, o sinal fechou, a gente parou, a gente acelerou mais um pouco, atingiu 40, atingiu 50, voltou. Então, a velocidade média é 30 km por hora. Então, não tem como eu ter ido do campus 1 ao campus 2 com velocidade média de 30 km por hora sem ter passado o velocímetro em algum momento pelo 30. Deve ter passado várias vezes. Agora, se for 90, a velocidade média foi 90, provavelmente eu atingi mais de 90, mas a velocidade ali é 60. Então, a gente tem certeza que a pessoa pode ser multada. Então, tem radares já fazendo isso. Marca, numa rodovia, você está nesse instante aqui, você percorreu determinados quilômetros em tal tempo, então a sua velocidade média foi acima da permitida, você vai ser multado. Tá? Então, fiquem atentos aí que a gente tem que andar na velocidade correta, né? Mas aí o teorema sendo usado na vida real, tá? Então, esse teorema, ele tem várias consequências importantes, corolários que a gente chama. E esses corolários, a gente está hoje frisando em esboço de gráfico, a gente vai ver um corolário que tem relação com função crescente e decrescente. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é a definição de o que é uma função ser crescente, o que é uma função ser decrescente. Uma função é crescente, se eu perguntar para vocês assim, não precisem responder, né? Não precisam responder, mas pense na função x ao quadrado. Essa função é crescente ou decrescente? Uai, professora. A gente sabe o gráfico. Então, saber o gráfico nesse caso, a gente vai fazer o contrário daqui a pouco. A gente vai precisar dessa informação para esboçar gráfico. Mas como a gente conhece o gráfico, a gente vai falar assim, olha, o que significa uma função ser crescente ou decrescente graficamente? A função x ao quadrado, ela começa no número grande, ela vai diminuindo até atingir a origem, que é a parábola. Então, ela diminui, o meu x aumenta, à medida que o meu x aumenta, estou com x1 menor do que x2. Olha o que está escrito aqui, E a minha imagem do x1 está menor. A imagem do x1 decrescente que eu estou querendo aqui embaixo, né? A imagem do x1 está aqui em cima e do x2 está aqui embaixo. Então, ela começa maior e diminui. Então, ela diminui, ela decresce. E daqui em diante, ela cresce. Mas como é que eu faria para descobrir esses intervalos onde a função cresce e decresce? Ficar olhando essa definição, x1 menor do que x2. Isso aqui não é para qualquer, é sempre, tá? Para quaisquer valores x1 e x2 que eu pego aqui, se um é menor do que o outro, x1 menor do que x2, o ser crescente, a imagem aumenta. O f do x1 vai estar aqui, o f do x2 tem que estar acima dele. Isso é ser crescente no intervalo. E isso acontece para todos os pontos aqui com x maior do que zero. A minha função só aumenta a imagem aqui. Quando eu penso para valores menores do que zero, a minha função começa com imagens maiores e vai diminuindo a imagem. À medida que o x aumenta, o y diminui. Isso é ser decrescente. Então, graficamente, ser crescente e decrescente é esse comportamento de, à medida que o x
O x, sempre a gente vai caminhar com o x da esquerda para a direita, sempre. Peguei valores menores para valores maiores. Agora, o que acontece com a imagem, com o y? Se ele aumenta também, a função cresce. À medida que o x aumenta, o y aumenta, a função cresce. À medida que o x aumenta, o y diminui, a função decresce. Isso é ser crescente e decrescente geometricamente. E aí, olhando aqui, ó, função decresce até o zero, cresce de zero em diante. Agora, como a gente faz para achar esses intervalos? Isso é um corolário do teorema do valor médio. Se a gente ver aqui, ó, a minha função é a função x ao quadrado. Quem que é a derivada dessa função? A derivada dessa função, 2x. 2x. Derivada de x ao quadrado, tombou, subtraiu um expoente, 2x. Qual que é o sinal dessa derivada? Então, eu estou perguntando aqui, ó, o sinal da f'. Qual que é o sinal de 2x? Ó, ele é zero no zero. Pega um número antes do zero, um número negativo, a derivada vai ser negativa. Pega um número depois do zero, a derivada vai ser positiva. Então, derivada negativa, a minha função decresce. Derivada positiva, a minha função cresce. Esse resultado é o resultado que o teorema do valor médio vai falar para a gente. Então, se a gente tiver aqui, ó, teste da primeira derivada. Se a minha função f' de x, né? Olha as hipóteses que eu tenho. De novo, a função tem que ser contínua no intervalo fechado e derivável no aberto. Para quê? Para poder usar o teorema do valor médio. O objetivo disso aqui, ó, é para ter a mesma hipótese do teorema do valor médio. Se isso acontece, função monotônica é a função que é só crescente ou só decrescente. Ela não muda de comportamento, né? Ó, naquele intervalo ela só cresce, naquele intervalo ela só decresce. Isso é ser monótona no intervalo. Então, a função f' aqui, a função derivada, ela é positiva nesse intervalo, então a minha função é só crescente nesse intervalo. Ela é monótona ali, ó, só cresce. Nesse intervalo que eu estou estudando, a minha derivada é negativa, então a minha função só decresce. Como é que a gente faz para a gente provar isso? Então, a demonstração desse teorema aqui, desse corolário, né, o que decorre do teorema, ele vai exigir usar o teorema. Então, o que a gente vai pensar? O teorema falava o seguinte, o teorema do valor médio falava se a gente tivesse essas mesmas hipóteses, função contínua, fechado, AB e derivável nesse intervalo aberto, falava que existia um número C dentro desse intervalo AB, tal que a derivada nesse ponto era igual ao ΔY sobre ΔX. ΔY, f de B menos f de A sobre B menos A. Isso é o teorema do valor médio com essas mesmas hipóteses. Ó. Com essa hipótese existe isso. O que a gente tem que fazer para usar o teorema para concluir, para esse corolário? A gente vai ter que pegar quaisquer pontos dentro desse intervalo. Então, imagina que eu estou com o intervalo AB aqui, e eu vou pegar dois números quaisquer dentro desse intervalo, x1, x2, com x1 menor do que x2, para eu usar o teorema do valor médio nesse intervalo de x1 até x2. Ó. Então, eu vou usar o teorema do valor médio aqui nesse intervalo. A gente viu que para ser crescente, quando eu tenho x1 menor do que x2, o f do x1 tem que continuar sendo menor que o f de x2. Ela mantém o crescimento. X cresce e y cresce. Então, vamos pensar o seguinte. A gente está estudando essa primeira parte aqui, ó, para provar que é crescente. Então, eu peguei esse intervalo, de x1 até x2, e vou usar o teorema do valor médio. Então, está me dizendo que existe um número C dentro desse intervalo de x1 até x2, tal que a derivada nesse número C vai ser igual a f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Beleza. O x2 é maior do que o x1. Ó, aqui eu tenho, ó. O x2 é maior do que o x1. Então, qual é o sinal de x2 menos x1? Positivo, com certeza, porque eu estou pegando um número maior e subtraindo o menor. Nessa hipótese aqui, ó, o f' é positivo para todos os números dentro desse intervalo. O C não está dentro desse intervalo, então qual que é o sinal disso? Positivo. Se eu tenho um valor positivo e o meu denominador é positivo, o que tem que acontecer com esse numerador? Tem que ser positivo. Isso aqui é o teorema do valor médio. Ó. Então, isso aqui sendo positivo, eu estou garantindo que o f do x1
é menor do que o f do x2. Isso aqui ser positivo é isso, então a minha função é crescente. Essa é a definição de ser crescente. Analogamente, se a gente está olhando a parte de baixo, se a função é negativa, aqui, ó, se a derivada é negativa, aí embaixo continua sendo positivo, porque eu vou continuar pegando x1 menor que x2, mas vai inverter o crescimento. Então eu vou ter que o f do x2 vai ter que ser menor do que o f de x1. Então a derivada é negativa, a função é decrescente. Então isso aí é usar o teorema para concluir que uma função é crescente ou decrescente nesse intervalo. Então, basta estudar o sinal da derivada. Peguei isso aqui, estudar o sinal da derivada. Peguei a função é 2x. Então, a gente vai precisar muito daqueles quadros de sinais. Então, a minha função derivada era essa aqui, ó, 2x. Então, qual que é o sinal da derivada? Ah, o zero era o lugar onde mudava. O sinal da derivada era negativo e positivo. A derivada envolvia só essa função. Então, qual era o comportamento da minha f? A minha função decresce e depois cresce. Então, a gente vai ver que tem um resultado importante para isso. Ó. Esse ponto zero aqui, que é um ponto crítico, onde a função decresceu e depois cresceu, esse ponto aqui vai ser um ponto de mínimo, porque a função diminuiu, atingiu esse valor e depois cresceu. Então, a gente está vendo, ó, usando o corolário ali, se a derivada é negativa, a função não decresce. Se a derivada é positiva, a função cresce naquele intervalo. Ó, a função é decrescente porque a derivada foi negativa até aqui, ó, então ela decresce até aqui. Atingiu esse ponto, a gente foi lá e localizou, e ela cresceu daqui em diante. Então, uma coisa que vai decorrer desse corolário vai ser esse teste da primeira derivada, para classificar ponto crítico. Então, esse é um ponto crítico. Será que é de máximo ou de mínimo? Eu olho o sinal da derivada para classificar. Então, agora aqui, ó, essa outra função é uma função também polinomial. Então, a gente está fazendo exemplos mais simples inicialmente, para poder depois a gente aumentar a complexidade aí, ó. Minha função é essa. Esse x ao cubo dividido por 3, ele é 1/3 de x ao cubo. Eu não preciso usar a regra do quociente para derivar, né? Então, ó, observe que a hora que eu for calcular a derivada aqui, esse 1/3 é constante, se repete, a derivada do x ao cubo vai ficar 3x ao quadrado. O 3 vai cortar, então vai ficar x ao quadrado menos 3 vezes 1. Então, isso aqui, ó, igual a zero, a gente vai achar dois pontos críticos, que vão ser quais? X ao quadrado menos 3, então x ao quadrado igual a 3. Quais são os pontos críticos? Raiz de 3 e menos raiz de 3, né? Aqui, ó, aqui é raiz de 3, aqui é menos raiz de 3. São os pontos críticos que a gente obteve, ó, mais ou menos raiz de 3. Como é que eu descubro esse crescimento ou decrescimento? Estudando o sinal da derivada. Então, observe que a gente teria que estudar o sinal dessa função aqui, ó. X ao quadrado menos 3 tem qual sinal? Eu posso colocar as raízes aqui, que são menos raiz de 3 e raiz de 3, e fazer o estudo do sinal. Então, entre menos raiz de 3 e raiz de 3, pegue um número, por exemplo, 0. Substitua aqui, fica menos 3. Então, é negativo nesse intervalo. Fora desse intervalo, se a gente olhar fora desse intervalo, pega um número depois de raiz de 3. Pode ser 10? Pode. 10 é maior que raiz de 3. Ó. 10 ao quadrado dá 100. 100 menos 3, não é positivo do lado de fora aqui. Pega menos 10 ao quadrado também vai dar 100. Positivo. Então, esse é o sinal da derivada. Isso aqui é o sinal da minha f', que é positivo, negativo, positivo. Qual que é o comportamento da minha f, então? A minha função, ela, derivada positiva, a minha função cresceu, depois decresceu, depois cresceu de novo. A gente está vendo o desenho disso acontecer. Ó. A função cresceu, atingiu esse máximo local, decresceu, atingiu esse mínimo, cresceu de novo. Então, esse comportamento aí está sendo descrito. O sinal dele, de crescimento e decrescimento, é a derivada que está respondendo. O sinal da derivada me fala, a função cresce, onde a derivada é positiva. O coeficiente angular da reta tangente aqui é positivo. Aqui o coeficiente angular da reta tangente é negativo. Aqui é positivo de novo. Cresceu, decresceu, cresceu de novo. Então, o teste que eu adiantei aí, teste da primeira derivada, é para classificar ponto crítico. Então, para que serve isso aqui? Esse teste serve para classificar os pontos críticos.
Então, vocês vão ver que a hipótese aqui é, considere um ponto crítico. Então, eu estou olhando só para os pontos críticos da função. Esse ponto crítico vai ser o quê? Esse ponto crítico vai poder ser mínimo local, máximo local ou nem máximo nem mínimo local. Ele não é um extremo local, significa não é nem máximo local, nem mínimo local. Quando que eu tenho máximo local? Se eu tenho um ponto crítico aqui, o sinal da derivada é positivo e negativo, o que aconteceu com a minha função? Cresceu e decresceu. Então, ela mudou de positivo para negativo. A função cresceu e decresceu, então ela vai possuir um máximo local naquele C. Então, f de C é máximo local. Então, aqui a gente fala assim, f de C é máximo local. Agora, se a minha função derivada aqui, a derivada, ela era negativa, depois ela fica positiva, isso aqui é o sinal da derivada. Então, a minha f, ela decresceu e depois cresceu, então ela vai ter um mínimo local naquele ponto C. Então, f de C é mínimo local. Agora, se não Professora, mudou... Sim, pode falar. bom dia, tudo Bom bem? dia. Minha dúvida é a seguinte: se só vai ter máximo ou mínimo local se a curva variar, né? Porque se tiver só um, vai ser máximo ou mínimo absoluto. Então não vai. Isso, a gente vai poder depois, olhando o domínio da função, se a função só diminuiu e depois só aumentou e a função é contínua, então aquele mínimo que era local vira absoluto. Mas essa pergunta sua é ótima porque esse teste é só para máximos e mínimos locais. Então a gente tem que ter outras informações para concluir se esse máximo local ele é absoluto também. Então essa aqui vai ser para classificar só máximo ou mínimo local. Então, se a função aqui, ó, ela tem um ponto crítico e ela não mudou de sinal a derivada, então a função decresce e continua decrescendo, como se fosse o menos x ao cubo aqui, ó, decresce e continua decrescendo. Não é nem máximo nem mínimo. Tá vendo? Não é nem máximo nem mínimo local, nem absoluto. Mas o que acontece aqui? A gente está dizendo que se há essa mudança de sinal de positivo para negativo, aquele ponto crítico vai ser o máximo local ou mínimo local. Aí o absoluto, eu tenho que olhar o comportamento inteiro, e aí você tem razão. Se a função é contínua, e a função só diminuiu, depois só aumentou, aquele mínimo que eu estou chamando de local, f de c, é mínimo local e absoluto. Ele vira os dois. Ok? Isso é verdade. Entendi. Então tem como ser os dois, né? Tipo, Pode nem ser os sempre é dois. um ou o outro. Pode ser os Pode dois. ser os dois. Agora, curioso, tem uma função que tem a função constante, ó, f de x é igual a função constante aqui, ó. Ah, vale só 2 para todos os valores. Quem que é derivada? A derivada vale zero em todos os pontos. Então, todos os pontos são de máximo absoluto e mínimo absoluto, todo mundo coincide. Mas a derivada é zero, ela não fica positiva e negativa, ela não muda de sinal, a derivada só vale zero para a função constante. Agora, se a função derivada muda de sinal, eu tenho máximo ou mínimo absoluto. Se não muda de sinal, eu não tenho nem máximo nem mínimo absoluto. E nem local. Olha, eu falei absoluto em cima. Corrija. Se muda de sinal, tem máximo ou mínimo local. Esse teste é para classificar localmente as funções. Eu preciso de olhar o todo depois para eu concluir. E aí o gráfico vai ser muito bom para concluir isso, viu, gente? Imagina que a gente fez um gráfico. A função diminuiu, aumentou, diminuiu. Então, esse aqui era um mínimo local, esse também. Aí depois eu vou lá e faço o gráfico e vejo, esse mínimo local também é absoluto. Então, a gente vai poder usar o gráfico para concluir essa questão de maior de todos e menor de todos. E aí, uma outra informação que falta quando a gente está estudando, além de crescimento e decrescimento e saber classificar, né? A gente vai precisar de concavidade, porque a minha função, ela pode ser crescente e também crescente, ó. Essa cresce assim e essa cresce assim. As duas estão crescendo, só que uma está curvando para baixo, outra está curvando para cima. Essa questão de curvar para baixo e curvar para cima, a gente chama esse nome de concavidade. Então, a gente diz que uma função tem concavidade para cima quando ela está curvando para cima, quando ela é côncava para cima. O que é ser côncava para cima? Uma das classificações, uma função é côncava para cima quando ela está acima da reta tangente. No caso, o Thomas define, e é uma outra definição, uma função é côncava para cima quando a derivada dela é crescente.
quando a derivada, que o coeficiente angular da reta tangente é 1, vai aumentando, vai aumentando. Quando aumenta o coeficiente angular da reta tangente, que é a derivada, quando ele cresce, significa que essa função é côncava para cima. Ela é côncava para baixo quando a minha função tem derivada aqui maior e vai diminuindo a derivada. A derivada é decrescente. Então, isso, concavidade vai ser muito importante, porque não basta saber que cresce, pode crescer curvando para cima ou para baixo, pode ser côncava para cima ou para baixo. Então, essa é uma informação adicional para a gente esboçar gráfico. A gente precisa de saber crescimento e precisa de saber concavidade. E aí, a minha função x ao cubo, por exemplo, ó, f de x igual a x ao cubo. Esse é o gráfico dela, ó. Esse é o gráfico. Então, essa função aqui, ela é côncava para baixo, ó, o coeficiente angular da reta tangente está decrescendo aqui, ele começa maior, positivo vai ficando menor, menor fica zero, e depois ela vai aumentando o coeficiente angular da reta tangente, ela fica côncava para cima. Então, para descobrir onde uma função é côncava para baixo e côncava para cima, a gente vai ter um teste também, igual tem o teste ali para classificar máximo local, mínimo local, a gente vai ter um teste para saber se a função, né, é côncava para baixo ou côncava para cima. Então, esse teste é o teste da segunda derivada para concavidade. Então, olha o que está dizendo esse teste. Se a derivada segunda é positiva no intervalo, então naquele intervalo onde a derivada é positiva, a função é côncava para cima. Mas por que isso? Porque a gente viu que se a derivada era positiva, implicava que f era crescente. Aonde isso? No lugar, no intervalo que eu estou estudando. Então, se a derivada é positiva naquele intervalo, então ela é crescente naquele intervalo. Agora eu estou falando da derivada, eu quero saber se a derivada é crescente. Então, eu vou calcular a derivada da derivada. Se a derivada segunda é positiva, a f' é crescente. E a f' ser crescente significa que a f é côncava para cima. Então, o que eu vou precisar para poder saber se uma função é côncava para cima ou côncava para baixo? Eu vou precisar do sinal da segunda derivada. O sinal da f duas linhas vai me informar da concavidade. Se a derivada segunda é positiva, ela é côncava para cima. Uai, vamos lembrar da função x ao quadrado. Quem que é a derivada primeira? 2x. Quem que é a derivada segunda? Derivada de 2x, 2 é constante, derivada do x é 1. Uai, é só positiva. A gente sabe que a parábola aqui é só côncava para cima mesmo, é curvada para cima a todo momento. Então, a derivada segunda positiva, côncava para cima. Se a gente tivesse a função menos x ao quadrado, mudei só o sinal aqui, ó, coloquei um menos, aqui vai ficar menos, aqui vai ficar menos. Então, não é mais positiva, é negativa. Se é negativa, ela é côncava para baixo. De fato, menos x ao quadrado é curvada para baixo. Então, o sinal da segunda derivada me fala se a função é crescente. Ó, se a função f' é crescente, ou seja, se a f é côncava para cima. Então, f duas linhas positiva, côncava para cima naquele intervalo. F duas linhas negativa, côncava para baixo naquele intervalo. Então, a gente vai classificar também mais uma definição. Essa aula de hoje é cheia de definição, né? O que é um ponto de inflexão? Um ponto de inflexão é um ponto do gráfico da função que tem reta tangente, ou seja, ele está no domínio e tem coeficiente angular da reta tangente, existe a derivada. Esse ponto do domínio onde existe a derivada, o que eu quero dele? Se teve mudança de concavidade, ele é um ponto de inflexão. Então, a minha função x ao cubo lá, ó, ela vinha côncava para baixo, depois ela fica côncava para cima. Nesse ponto onde mudou, então essa função aqui é x ao cubo. Nesse ponto onde muda a concavidade, eu batizo esse ponto de inflexão. Então, ele é um ponto do gráfico da função onde ocorre a mudança de concavidade. Esse ponto é um ponto de inflexão. Então, nessa função x ao cubo, de novo, fica mais... Vamos fazer a conta. Ó, a minha função é a função x ao cubo. Quem que é a derivada dessa função? 3x ao quadrado.
Ah, então essa derivada é só maior ou igual a zero. Por quê? X ao quadrado nunca é negativo, então a minha função foi só crescente, ó, a informação. Um ponto importante, que é a raiz, e que é o intercepto com o eixo, 0, 0. A gente teria que ir lá e esboçar o 0, 0. Ó. Esse ponto é importante, ele é um ponto crítico, ele é um ponto... Além disso, quem que é a derivada segunda dessa função? 6x. Ah, qual que é o sinal da função 6x? 6x, se eu vou estudar o sinal, o zero está aqui, ele é negativo antes do zero, número negativo vezes 6 fica negativo, número positivo vezes 6 fica positivo. Então, isso aqui é o sinal da derivada segunda. Então, a derivada segunda tem esse sinal. Então, qual que é o comportamento da f? Côncava para baixo, onde a derivada segunda é negativa, côncava para cima, onde a derivada segunda é positiva. Ó. Côncava para baixo antes do zero, côncava para cima depois. Esse ponto, então, onde houve mudança de concavidade, ele é um ponto de inflexão. Mudou a concavidade, ponto de inflexão. E aí, como é que a gente vai fazer para esboçar o gráfico, né? Thomas aí, tá lá no livro do Thomas também, ele chamou isso de estratégia para construir gráfico, coisas que a gente tem que lembrar. Primeira coisa sempre vai ser olhar o domínio daquela função. Onde eu estou calculando? E quando a gente está procurando domínio, já aparece pontos, às vezes, que não estão fora do domínio, que eu vou ter que estudar próximo a ele. Quando eu estudo próximo ao ponto e vejo que foi para infinito, pode ser que eu tenha encontrado assíntota. Tal. Então, o domínio, ele vai me ajudar nesse item 6 aqui, que é ver se eu estou encontrando assíntotas. Ah, o meu domínio é de menos infinito a mais infinito. Então, eu vou ter que estudar o limite quando tende a menos infinito, o limite quando tende a mais infinito, e posso estar encontrando assíntota também. Né? Então, o comportamento da minha função. Simetria, se ela for simétrica em relação ao eixo y, simétrica em relação ao eixo y, tipo x ao quadrado aqui, é o que a gente chama de função par. Então, bastaria eu fazer para maior que zero e eu concluo o outro lado. Simetria em relação à origem, a gente chama de função ímpar. Então, é uma simetria em relação ao eixo y, igual a x ao cubo aqui, ó. Simetria em relação à origem. Isso aqui é uma função ímpar. Então, nem toda função é par ou ímpar. Então, é só quando a gente conseguir identificar essa simetria, não preocupa tanto com ela. Ela vai para ajudar, não é para a gente ficar muito presa a ela. Aí eu vou precisar sempre calcular a derivada primeira e a derivada segunda. A derivada primeira vai estar relacionada com esse item 3, que vai ser encontrar ponto crítico e saber o que acontece neles. Eu tenho máximo local, mínimo local, como é que eu vou unir coerentemente. Além disso, a derivada primeira está relacionada com crescimento e decrescimento, subida e descida. Então, a derivada primeira, a conta que eu fizer da derivada primeira, não só a conta da derivada, né? Eu vou precisar do sinal da y' também. Preciso, além de fazer a conta, de descobrir quem é a derivada, ver onde é zero ou não existe para eu achar ponto crítico, eu preciso de sinal dela para saber onde cresce e onde decresce, onde sobe e onde desce o meu esboço, a minha curva. Agora, relacionado com derivada segunda, eu vou ter a concavidade e ponto de inflexão, se tiver, né? Então, aqui, ó, relacionado à derivada segunda, o y, duas linhas aqui, então o y, duas linhas, eu vou ver se tem... Qual é a concavidade da minha curva? Teve mudança de concavidade? Eu vou ter ponto de inflexão. E por último, a gente vai unir esses pontos mais importantes. Eu vou ter que localizá-la no plano cartesiano. Olha, esse ponto aqui é um ponto crítico, isso aqui é uma raiz, isso aqui é intercepto com eixo. Então, eu vou precisar aqui, ó, onde que corta o eixo, os pontos de interseção, e vou ter unindo coerentemente aí as assíntotas, né? Olha, achei essa reta importante, a minha função aproxima dessa reta, cresce, decresce. Então, a gente vai precisar localizar lá no plano XY, no plano cartesiano, todas as retas e pontos importantes e depois unir coerentemente. A gente vai geralmente esboçar da direita para a esquerda, mentira, da esquerda para a direita, a gente vai começar do x negativo e vai crescendo, e falar, a função diminui, aumenta, acontece isso, e vai unir coerentemente. Então, a gente vai fazer vários exercícios para a gente treinar esse roteiro aqui, e eu vou relembrando isso, né, com vocês à medida que a gente for fazendo. Ó, eu preciso de saber o domínio, preciso de calcular derivada, a gente vai fazendo as contas, tá? Então, um primeiro esboço aqui que já está pronto.
O que vai ser um exercício de gráfico? Vai ser um exercício que vai ser dado só assim, ó. Esboce o gráfico dessa função. Ah, é um polinômio de grau 4. Então, a função é contínua, o domínio dela é reais. Se é polinômio, não tem restrição, porque foi obtido só com produtos e somas aqui, multiplicação, né? Assim, então, o que é x à quarta? X vezes x vezes x. Não tem denominador, não tem expoente negativo, nem fracionário. Então, o domínio de toda função polinomial, como é o caso dessa, de expoentes positivos aqui do x, é reais. Então, vai precisar estudar no menos infinito e no mais infinito. Mas como é um polinômio, a gente sabe, tá vendo aí, ó, não vai usar a regra de L'Hopital para estudar esse limite. Como é que eu estudaria esse limite? Estudar esse limite é fazer isso aqui, ó. X à quarta menos 4x ao cubo mais 10 quando x tende a mais infinito. Uai, mais infinito menos infinito. Mas o que eu posso fazer? Eu posso colocar o x à quarta em evidência. Quando a gente coloca o x à quarta em evidência, fica aqui 1 menos 4 sobre x mais 10 sobre x à quarta. Se eu usar a distributividade, eu tenho exatamente o que está lá. Estou estudando isso quando tende a mais infinito. O que acontece com 4 sobre x e 10 sobre x à quarta quando x tende a infinito? Isso vai para zero. Então, num polinômio, quem manda é o maior grau, sempre. É como se você pudesse assim, olha só o maior grau, porque todos os outros tendem a zero em relação a esse maior grau. Então, isso aqui ia ser mais infinito. De fato, ó, no mais infinito foi para mais infinito o meu comportamento. No menos infinito, como está a quarta, no menos infinito também vai para mais infinito. Então, ó, o meu desenho vai começar aqui em cima e vai terminar lá em cima. Essa informação aqui que eu estou circulando de vermelho, quem me dá é o limite. É o limite, e eu não encontrei a assíntota, porque ela simplesmente tende para infinito. É o limite, tendendo a menos infinito e mais infinito, que me informam aonde começa o meu gráfico. Ó, ele começa lá no mais infinito. O que vai acontecer com ele? Se começou no mais infinito, tem que decrescer, né, gente? Se começou no mais infinito aqui, ó, ela vai ter que diminuir. Só que a minha pergunta é, ela vai diminuir côncava para cima ou côncava para baixo? Então, ó, tá vendo que ela está côncava para cima? Essa concavidade tem a ver com o sinal da derivada segunda. Então, eu tenho que fazer a conta da derivada segunda para concluir isso. A gente está vendo que esse ponto foi importante, esse ponto. Como é que a gente encontra esses pontos aqui que são importantes? Porque muitas pessoas já falam assim, ah, mas o aplicativo esboça esse gráfico para mim, não tem que preocupar. Vou lá e esboço o gráfico, mas eu sei questionar aquilo que eu estou encontrando. Então, esse de fazer as contas para achar, a gente vai precisar fazer isso detalhadamente. Então, a minha função aqui, ó, a minha f de x aqui é x à quarta menos 4x ao cubo mais 10. Quem que é a derivada primeira dela? 4x ao cubo menos 12x ao quadrado. Então, olha a derivada primeira. Eu vou colocar o 4x ao quadrado em evidência, que vai ficar x menos 3. Quando eu igualo a zero, eu descubro que x igual a zero é um ponto crítico, ó, que é um produto dando zero, e x igual a 3 é outro ponto crítico. Ó. 3, ponto crítico, derivada zero. 0, ponto crítico, derivada zero também. Ó. Derivada é zero aqui e aqui. Isso é achar ponto crítico. Aí eu teria que estudar o sinal dessa derivada para descobrir que a minha função foi decrescente até o 3 e cresceu do 3 em diante. Como é que eu estudo o sinal da f'? Ó, sinal da f'. Eu teria que colocar todas as funções importantes aqui. Nesse caso, 4x ao quadrado só é positivo, então eu nem preciso colocar. Bastaria eu colocar o x menos 3, porque só ele já vai me dar o sinal da derivada. Ó. Ah, então o 3 está aqui. Pega um número antes do 3, por exemplo, 0. 0 menos 3 fica negativo. Então, isso aqui, gente, é resolver inequação. Se eu estivesse falando assim, ó, ponto crítico é resolver igual a zero. Mas a pergunta agora fica, tá vendo que a gente está esbarrando em ensino médio de novo? Ó? Conhecimento prévio. Como é que eu resolvo essa inequação? Ah, isso aqui é positivo sempre. Maior ou igual a zero sempre. Aonde então que muda de sinal? Só quando x menos 3 muda de sinal. Então, eu vou estudar o sinal só dessa função linear aqui, isso é uma reta. Ah, uma reta, pegando um número antes do 3, eu descubro que ela é negativa. Depois do 3, pega 10. Aí deu 7, positivo. Então, a minha f' tem esse sinal. E a minha função, ela decresceu e cresceu. De fato, a minha função começa no mais infinito, decresce até o 3 e cresce dali em diante. Só que ela cresceu e decresceu mudando a concavidade. Olha como é que a concavidade é importante.
Então, eu vou precisar, além de calcular a derivada primeira, calcular a derivada segunda. Agora, olhando a derivada segunda. Ó, a derivada segunda dessa função vai ser 12x ao quadrado menos 24x. Posso colocar 12x em evidência. Aí aqui vai ficar x, aí vai ficar 12x ao quadrado aqui, ó, x, menos 2. Ah, então eu vou estudar o sinal dessa função aqui, que envolve esse produto. Então, vou estudar o sinal do 12x e do... Agora, eu tenho duas funções que interferem no sinal, o 12x e o x menos 2. O 12x muda de sinal no 0. E o x menos 2, não estou conseguindo. O x menos 2 muda de sinal no 2. Então, aqui, ó, o 12x é negativo antes do 0, positivo depois. O x menos 2 é negativo antes do 2 e positivo depois. O quadro de sinais aqui vai me dar o sinal da derivada segunda. Vai ficar positivo, negativo, positivo. Então, a minha função é côncava para cima, côncava para baixo, côncava para cima. Sinal da derivada segunda me fala de concavidade. Então, houve mudança de concavidade, tanto no 0 quanto no 2. Então, o 2 é um ponto de inflexão, ó, e o 0 também. Então, a minha função veio côncava para cima, veio de mais infinito, côncava para cima, atingiu um ponto onde a derivada vale 0, que era um ponto crítico, mas continuou decrescendo. Ela só decrescia, a gente teve esse sinal aqui, ó. O 3 era um ponto, a função fez esse comportamento. Ela só decresce até o 3, depois só cresce, ó. Decresceu, atingiu um valor aqui de ponto de inflexão, que não é nem máximo nem mínimo, porque ela decresce e continua decrescendo, esse ponto crítico não é nem máximo nem mínimo. Aí o que aconteceu? Decresceu agora côncava para baixo, ó. Côncava para baixo aonde? De 0 até 2. De 0 até 2, a minha função é côncava para baixo. Aqui, ó, nesse lugar. Então, meu esboço aqui, ó, vou apagar esse monte de coisa que está escrito aqui, vou querer só as informações. Ó, a minha função, ela vem de mais infinito, o limite me falou isso, ela vem decrescente, atinge um valor aqui importante. Esse valor é importante por quê? Porque a tangente era horizontal, então ele é um ponto que a tangente vale 0, e ele é um ponto onde muda a concavidade. Então ela fica côncava para cima, passa a ser côncava para baixo. Ela é côncava para baixo em que lugar? Ela é côncava para baixo de 0 até 2, que foi a informação que estava aqui, ó. De 0 até 2, ela é côncava para baixo, então ela fica côncava para baixo. Depois ela muda a concavidade no 2, ela fica côncava para cima. Então, ele era um ponto de inflexão, côncava para cima. No 3 acontece o quê? A tangente é horizontal, ó. No 3 a tangente é horizontal aqui e ela muda de crescimento. No 3 ela passa a ser crescente. Então, o que a gente vai fazer é juntar um tanto de informação para poder esboçar esse gráfico de posse das informações que a gente tem. Então, a gente vai ter aqui, ó, a minha função era aquele roteiro que a gente viu, né? Esse roteiro de encontra o domínio, calcula a derivada primeira, a derivada segunda, estuda o sinal das duas, vê se tem ponto crítico, ponto de inflexão, muda de concavidade. Tem assíntota? Não tem. Então, naquele nosso exemplo agora, não teve assíntota, porque ela vinha de mais infinito e ia para mais infinito lá, né? Um polinômio. Agora, uma função igual a essa aqui tem assíntota. Ó, a assíntota é muito importante. Por que ela tem assíntota? Vou estudar só a assíntota desse gráfico. Ó, se a gente elevar ao quadrado aqui, aqui vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais 2x mais 1. E o denominador x ao quadrado mais 1. Então, tá dando infinito sobre infinito quando eu estudo no mais infinito. O domínio dela aqui, ó, isso aqui nunca é zero, porque x ao quadrado é sempre maior ou igual a zero, eu estou somando 1. Então, nunca é zero. Não tem raízes aqui, valores que anulam o denominador. Então, o domínio dela é reais, o desenho acontece em todos os reais. E para eu achar assim, eu tenho que estudar o comportamento no infinito. A gente vai ver que, sem L'Hopital, a gente colocaria o x ao quadrado em evidência em cima e embaixo, a gente vai ver que y igual a 1 é uma assínta horizontal. Uma assínta horizontal desse gráfico, que é o comportamento no mais e no menos infinito. Então, a minha função vai ficar próximo dessa reta aqui, ó. O meu gráfico é bem pertinho dessa reta, bem pertinho dessa reta. Ah, então está bem pertinho aqui, começando, ela vai decrescer, vai atingir um mínimo que vai ser local e depois a gente vai ver que é absoluto também. Aí depois vai passar por esse ponto onde muda a concavidade. Então tem um monte de informação que a gente vai precisar de derivada primeira e derivada segunda para esboçar isso.
E, resumidamente, a gente tem uma tabela aqui que lembra as coisas importantes. Olha, o que é ser derivável? Ser derivável, existir a derivada, é quando a gente tem uma curva suave, sem bicos. Então, quando eu tenho um comportamento assim, ó, um comportamento assim, isso aqui não tem derivada. Então, derivável é porque existe coeficiente angular da reta tangente, existe reta tangente ali, e isso é ser suave. O que é crescer? Crescer, eu posso crescer de maneira suave aqui, ó, mudando a concavidade. Crescer é aumentar o valor do y. Decrescer, a derivada negativa, diminui o valor do y. Então, a imagem está aumentando, a imagem está diminuindo. Sinal da derivada que me fala isso. Derivada primeira positiva, cresce. Derivada primeira negativa, decresce. Sempre começando, o x cresce daqui para cá, a gente começa do x da esquerda para a direita. Comecei a esboçar. Agora, o que é ser côncava para cima? É curvada para cima. Essa está curvada para cima e essa também. As duas estão curvadas para cima. Essas aqui estão curvadas para baixo, ó, virada para baixo. Côncava para baixo. Aqui está côncava para cima. Derivada segunda positiva, côncava para cima. Derivada segunda negativa, côncava para baixo. O que é um ponto de inflexão? Ele é um ponto do gráfico onde ocorre mudança da concavidade, onde muda o sinal da derivada segunda. Então, se a derivada muda de positiva para negativa e negativo para positiva, a gente vai ter pontos de extremos locais. Então, a gente classifica como cresceu, decresceu, eu tenho um máximo local naquele ponto crítico. Decresceu e cresceu, eu tenho um mínimo local naquele ponto crítico. Então, esse último aqui é um teste da derivada segunda, que fala que é um ponto crítico, onde a função é côncava para baixo, aquele ponto crítico ele é um ponto de máximo local. Ele é um ponto crítico, e a derivada segunda é negativa, a função é côncava para baixo, então aquele ponto crítico tem que ser de máximo local. E se a derivada segunda for positiva, naquele ponto crítico, a gente tem um mínimo local.